No Papo Reto, nós vamos falar hoje sobre um assunto que é a somatização. O que é isso, né? Primeiro, antes do padre soltar o VT, vamos lembrar, a palavra já diz boa parte da explicação. Somar é algo que você está trazendo muitas coisas para dentro da sua cabeça, da sua mente. Eu lembrei tanto dessa canção, fez muito sucesso, lembra? Meus pensamentos vivem em você, a luz do meu viver, Senhor. Não é? Pois é, os meus pensamentos vivem em Deus. Como padre, o exercício espiritual é buscar no Senhor vida de oração. Porém, o tempo que nós estamos vivendo está trazendo uma somatização de muitas doenças. Dá uma olhadinha nesse VT. Somatização é a geração de sintomas físicos a partir de uma condição psiquiátrica ou psicológica, como a ansiedade. Uma tendência a sofrer um desarranjo psicológico que se manifesta mediante sintomas somáticos exigindo intervenção médica. Um estudo da Organização Mundial da Saúde, a OMS, realizado em 15 países como Estados Unidos, Alemanha, Japão, Brasil e Índia, aponta que 20% dos cidadãos atendidos em serviços de atenção primária sofrem de algum grau de somatização. Para ser considerado somatizador, o paciente tende a apresentar mais de 3 sintomas de sistemas orgânicos diferentes por mais de 2 anos, como sistemas reprodutivos, neurológicos, gastrointestinais e dolorosos. As emoções podem mexer literalmente com o corpo inteiro. A mente sofre e o corpo sente. Quer saber mais sobre? Acompanhe agora em nosso Papo Reto. Tá vendo, minha gente bonita? O assunto é bom, hein? Forte. Estamos vivendo momentos de grande apreensão, porque, mais exatamente aqui no Brasil, nós estamos passando por uma dificuldade muito grande de complementar a população com vacinas. Muita gente não foi vacinada. O Covid, ele faz como fosse uma gangorra, né? Aliás, como um vai e vem, aquele brinquedinho. Vai, parece que vai embora, daqui a pouco ele volta. Volta forte. Parece que está indo, volta de novo. Então, isso tudo traz o quê? Uma grande ansiedade. Isso muda todo o complexo da nossa vida, no sentido profissional, onde você trabalha, com a sua família, no mercado, onde que você tem que fazer. Veja, não é fácil nós vivermos o tempo que nós estamos vivendo. Por isso, essa somatização que acaba refletindo no físico. Para isso, vamos falar com alguém muito especial. Essa mulher, ela deveria ser de outro planeta, né, Barbá? É ou não é? O que ela tem de pequenininho no tamanho, Deus caprichou na sua estatura intelectual. Espetacular e humilde, hein? Acima de tudo. Ela mesma, nossa teóloga, psicóloga, escritora, não tem pra ninguém. É a nossa querida Meire Camia. Meirinha, boa tarde, minha linda. Boa tarde, padre. É, menina. Saudade de você. Pois é. O Barba fala toda hora de você. Quando é que você vai chamar? Eu falei, claro, eu vou chamar. Deixa eu pegar o assunto certinho pra ela. E ó, que bom, hein? Mais uma vez aqui, Eu morro Meirinha. de saudade. Que bom. Meirinha, o assunto hoje é somatização. Então eu já vou direto numa pergunta. Ó, como eu sei que você é uma bagagem de intelectualidade, maneira bem sucinta pra gente aproveitar bem. Afinal de contas, o que é a somatização? Ótimo. A palavra a psicossomática, ela é um desajuste entre a nossa parte psicológica e a nossa parte biológica. Porque é o seguinte, Freud foi um dos pioneiros aí nessa área, né, da psicossomática aqui no Ocidente, porque ele traz muito essa questão da neurose, do estudo das neuroses, porque eram distúrbios psíquicos com sintomas físicos. Mas os orientais, principalmente os chineses, que são muito conhecidos já por conta da acupuntura e tudo mais, eles já traziam esse conhecimento. Então, por exemplo, as emoções, elas têm uma sede em cada órgão, por exemplo. O coração é a sede da alegria. Então, pessoas que têm problemas cardíacos, normalmente são pessoas que têm pouca alegria na vida, ou estão
com aquele, sabe aquela sensação de abandono, de rejeição, e o coração fica pequenininho, sabe, padre? A pessoa acaba um relacionamento, aí ela fica brocochô, jururu, o coraçãozinho fica tão pequenininho porque foi abandonado, pronto. O coração sente. Por exemplo, a tristeza, ela, para os orientais, reside no pulmão. E é por isso que quando a gente está muito tristinho, a gente faz assim, ó, a gente não consegue respirar direito. O rim é a sede do medo. Então, por isso que a gente cinge os rins, né, para poder lutar, que é aquela questão, proteja do medo, né? Boa. O fígado, por exemplo, é a sede da raiva. Então, quando a gente fica verde de raiva, né, é a bilis, né, que tem lá na questão do fígado. Então, existe uma harmonia, da mesma forma que a gente tem veias e artérias que levam o sangue o sangue é vida, leva oxigênio para o corpo todo, nós temos caminhos energéticos que, da mesma forma, quando as veias e as artérias são entupidas, a gente vai ter problema nos órgãos, da mesma forma, a questão energética deixa de nutrir. Então, qualquer desequilíbrio, por exemplo, para as pessoas que estão em casa entenderem, uma dor de cabeça, pessoas que têm muita dor de cabeça, o que significa a cabeça, padre? É o nosso juízo. Então, quando você perde o juízo, você fala, tá batendo com a cabeça na parede? Perdeu o juízo, menino, né? Cadê a sua racionalidade? Então, quando você tem dores de cabeça, significa que uma parte sua diz para você, você tem que fazer, e o teu corpo diz, eu não tô com vontade. Por exemplo, pessoas que trabalham num lugar que elas odeiam, elas vão ter dor de cabeça, principalmente na hora de ir para esse trabalho. Sim. Muitas mulheres, padre, quando elas olha só, muitas mulheres, quando elas vão lá namorar o marido, elas têm dor de cabeça. O marido fala assim, poxa, minha mulher toda hora tá com dor de cabeça quando a gente vai deitar. Meu Deus. Não é? Você não escuta isso, padre? Eu não escuto nada disso, não. Mas porque às vezes a mulher... Por que a mulher dá essa desculpa da dor de cabeça, né? Olha, eu já estou resolvendo o assunto aí pro pessoal. Porque às vezes ela diz assim, puxa, é um papel que eu tenho que cumprir como mulher, mas o meu corpo não quer. Então, neste conflito entre aquilo que eu devo fazer e o que o meu corpo realmente deseja, eu tenho a dor de cabeça. Outro exemplo, pés, problema nos pés. O que são os pés? Eles levam a gente para o futuro. E quando você tem problemas nos pés, significa que existe algo que te prende no passado e que você não quer largar daquilo para você poder ir para o futuro. Então, normalmente, os sintomas físicos relacionados à somatização, eles são sinais. É para você... O que a gente deveria fazer quando você tem sintomas recorrentes desse tipo de problema? É parar de ficar só comprando remédio e investigar a causa. Por exemplo, problemas de coluna. As pessoas que têm problemas de coluna normalmente são autocríticas demais. Elas pegam o problema de todo mundo, botam nas costas e depois não aguenta carregar. Entendeu? E reclama dos outros porque a vida fica pesada. O fardo fica pesado porque está carregando o fardo dos outros. Então são pessoas normalmente que já têm esse caráter. E aí, o que é a coluna? A coluna é a sua sustentação, entendeu? A coluna sustenta o teu corpo. Então, quando você sobrecarrega a coluna, é muita, sabe aquela coisa? Eu tenho que pagar a conta, é filho aqui, filho ali, é muito problema, tá pegando problema de filho, sabe esse tipo de coisa? Então, aí dá problema na coluna. Entende? Então, todas as doenças, quando elas começam a fazer parte do nosso caráter, elas dão alguns indícios que a gente precisa evoluir como ser humano para a gente poder se curar. Perfeitamente. Entende? Só que a gente não olha, né, padre? O que a gente faz? Tá com dor de cabeça? Ao invés de investigar tomando remédio. Conflito, a gente toma remédio. Entendeu? Amortiza aquilo. E aí a gente só vive, eu falo assim, remédio remedia. Sim. Empurra com a barriga, mas não cura. Entendeu? Legal. Olha, Meirinha, espetacular, né? A gente já aguardava algo desse quilate aí de explicação. Já, vou começar a fazer algumas perguntas assim que eu creio que deve ser, que muitas pessoas gostariam de fazer também. Já, porque antes, preste atenção você também. Apesar que você é magrinha, hein?
Você é magrinha, você tem um corpo super miudinho. Bom, o padre está falando aqui sobre um assunto de somatização com a nossa querida Meire, que é maravilhosa. Magrinha também. Ô Meirinha. Oi. Muito bem, então eu lembro que, lendo alguns livros, mas isso aí também não é ciência difícil, a maioria das pessoas sabe. A ciência, antigamente, a medicina, as pessoas começavam a estudar o ser humano justamente pela cabeça mesmo, né? A cabeça sempre foi o órgão onde tem o cérebro, enfim. E dali para entender todos o comportamento do restante do corpo, os membros. Então a gente sabe que o poder da mente, o poder que nós temos, ele ainda continua sendo primordial, né? A gente, se uma pessoa está preocupada, você falou, a somatização, ela acaba refletindo no corpo da gente, né? Isso é uma coisa que inevitável. Ninguém consegue ficar mal das ideias e o corpo sadio, porque a cabeça ela é fundamental, né? Agora a pergunta que muitas pessoas querem fazer, nos tempos que nós estamos vivendo, que ele é considerado um dos tempos mais difíceis. Vamos falar para nós brasileiros, para nós aqui em São Paulo, mais exatamente, como trabalhar no meio de tudo que nós estamos vendo, ouvindo, ok? Precisando ter que trabalhar, precisando ter que se distrair, fazer ginástica, mas a gente está vendo que o índice de depressão, de as pessoas estarem com síndrome do pânico, aumentou assustadoramente. As pessoas estão com problemas psíquicos gravíssimos. Como trabalhar para que a gente evite essa somatização? Quais seriam os caminhos para a gente poder trabalhar hoje? Nós todos estamos sendo desafiados a sermos responsáveis emocionais. O que significa isso? É criar o paraíso dentro de nós. Ou seja, vamos supor que você seja responsável por cuidar de um jardim de flores. Se alguém chegar lá e querer colocar um lixo ou querer colocar a semente de algum outro tipo de coisa que você não queira, você não vai deixar porque você é o responsável por aquilo, correto? Sim, correto. Só que nós deixamos, padre. Por exemplo, a gente quer um jardim de paz, de harmonia, de coisas bonitas, um jardim de amor, certo? Dentro de nós. Sim. É isso que eu quero paz interna. Só que, quando alguém vem e me xinga, me ofende, faz alguma coisa que eu não gosto, eu deixo plantar dentro de mim a semente da amargura, da raiva, da inveja. E ainda, além de deixar plantar, eu ainda rego todo dia, lembrando da ofensa que me fizeram e vou cultivando aquela erva daninha todo dia. Este conflito que não combina com o meu jardim, isso é a sede da ansiedade. A ansiedade, ela vem de um conflito entre aquilo que eu quero e aquilo que eu não tenho. Sim. Então, é sempre um movimento assim. O que é responsabilidade emocional? É eu cuidar do que eu tenho dentro de mim e não permitir que o mundo externo, por pior que ele esteja, não crie o caos dentro de mim. Então, dentro de mim eu tenho ordem. Embora o mundo externo esteja num caos, eu não me permito me tornar o caos junto do caos, você entende? Perfeito. Então, esse discernimento que só vem com a consciência e muita responsabilidade espiritual, inclusive, porque isso tem a ver com uma escolha consciente em orar e vigiar. Então, percebe que qual é o nosso desafio hoje? Ele é espiritual, de você trazer a paz interna para fora. O nosso processo de transformação vai ser de dentro para fora. Não espere que a paz aconteça fora para você alcançar a paz dentro, meus queridos. É de dentro para fora o nosso processo de transformação. E enquanto cada um de nós não fizer esse papel, que é muito simples, é esse que eu falei, é não permitir que a erva daninha venha para o teu jardim, não cultivar esse tipo de coisa. E tem gente, padre, que carrega ofensas desde os 6 anos de idade, sei lá, até hoje, sim, com 50 anos, 60 anos, com aquela árvore imensa que só dá amargura, entende? Como fruto, tá certo? Ainda se queixa de ter aquela árvore de amargura dentro de si. Quer dizer, isso traz doença,
A gente já sabe que vários quadros, inclusive de câncer, eles têm a ver com mágoas do passado, não são todos, mas é importante que a gente saiba que alguns traumas emocionais que a gente vai alimentando durante a vida sem perceber, eles podem se tornar, sim, em doenças crônicas. Perfeito, tá? Então, perfeito. a somatização é um processo de cura. Então, não fique com medo de doença. Doença é só um sinal de desequilíbrio. Você tem que, com muita coragem e responsabilidade, olhar para aquilo que é seu. É muito fácil, padre, a gente gostar da gente quando a gente está saudável. Mas é muito difícil a gente não desistir de nós, amar a si mesmo quando você está doente, quando você não está nem conseguindo respirar direito, você não quer ficar lá naquele corpo. Mas o mais difícil é você se amar ainda assim e com muita paciência, você não desistir de você. É assumir essa força da vida, entende? Então esse é o processo, padre. Vamos criar a paz dentro de nós. Sim, padre, ainda existe também, só para a gente fazer um fechamento, alguns exercícios que eu também, como pessoa humana, como um padre, que estudou um pouquinho também a psicologia, diante de tantas informações, a gente ainda tem as nossas dificuldades familiares, pessoais, do trabalho, ainda mais a questão de fora para dentro, que é essa questão da pandemia. Então, por exemplo, talvez hoje, mais do que nunca, você exercitar as informações que vêm a você. Por exemplo, eu não vou ficar, eu vou filtrar o que eu quero ouvir, eu vou filtrar do que eu quero ver e vou filtrar as pessoas também negativas, que trazem assuntos só de doença ou de negatividade. Não que eu não vou maltratá-las, mas eu vou falar, olha, hoje não vai dar para a gente conversar. Quer dizer, fugir, desviar disso e procurar se amar, como você falou, dentro de outras perspectivas, para você não somatizar mais ainda os problemas na sua vida. Eu acho que são pontos. Escutar uma boa música, relaxar, sabe? Querer ler um bom livro. Fuja um pouco dessas informações. Ai, fiquei sabendo que essa vacina... Não quero saber de nada. Pronto, vai fazer outra coisa. Então, isso aí é fazer essa separação. Exatamente. Do joio e do trigo. Isso é muito importante. E você sabe, padre, que eu quero até convidar o pessoal e vou dar uma aula sobre isso, chamado magnetismo pessoal, que tem a ver com essa energia, porque a gente também atrai o que a gente vibra, não é o que eu quero na cabeça. Sim. É o que eu vibro o dia todo, o que eu vibro é o que eu sinto. Então vai ser dia 10 de junho, a pessoa vai lá e compra o ingresso no Simpla, e eu também quero convidar o pessoal que está assistindo para assistir uma live pelo Instagram amanhã, quarta-feira, sobre este tema. Começa às 7h30, nós vamos falar exatamente sobre isso, padre. Tá bom. Me sigam no Instagram, Telegram, YouTube, Meire Camia, tá legal, gente? Maravilha. Meirinha, um beijão no teu coração, Deus abençoe você. Obrigado por mais essa ajuda maravilhosa aí. Deus abençoe. Ai, eu amo. Meirinha, não tem pra ninguém não, minha gente. Ela é super pra cima, né?